Quando eu ainda era estudante da escola técnica, eu era estagiário da Vale e trabalhava na equipe de topografia no Porto de Tubarão. Todos os dias, bem cedo, eu e o topógrafo-chefe pegávamos os equipamentos de topografia e então pegávamos uma van ou Kombi que o setor de transporte reservava para nos levar durante todo o dia. Andávamos pelos longos pátios de minério de ferro, com aquelas enormes pilhas de diferentes tipos de minério, medindo todas elas antes e depois que as grandes máquinas carregassem os navios. Os motoristas eram normalmente pessoas com pouca instrução, humildes. Um senhor que muitas vezes nos acompanhava, uma vez me perguntou assim: "O homem vai tirando todo esse minério, o petróleo, tudo debaixo da terra, não é? É por isso que vai dando terremoto e tsunami, não é?" E eu fiquei ali pensando, como responder isso para aquele homem sem parecer desdenhar da falta de conhecimento dele, ou tentar explicar de uma forma menos técnica. Mas aquilo me fez refletir até hoje. Muita gente ainda tem a exata mesma dúvida. Talvez tu mesmo seja um desses, aí do outro lado dessa tela. Talvez você esteja se perguntando: de onde vêm os recursos naturais que usamos na indústria e no cotidiano? De onde vem o petróleo? Meu nome é Romero Meirelles, o Geomante. Sou geólogo e geógrafo. E se você tem dúvidas como essa, então pega aí um café ou um chá. Já curte esse vídeo, sente-se confortavelmente no sofá e vamos lá. O petróleo, ao contrário dos minérios, não é considerado um mineral, pois tem origem orgânica. Ele é um composto de hidrocarbonetos, ou seja, moléculas orgânicas de diversos tamanhos. O petróleo e o gás natural são as principais fontes energéticas da nossa sociedade atualmente, além de serem matérias-primas naturais de imensa relevância. Mas então tu me pergunta, onde está o petróleo? Ele fica em cavernas no subsolo? Calma lá, não é bem assim. O petróleo está dentro das rochas, no espaço poroso, em microporos. Pense na bucha que está lá na pia da tua cozinha. Consegue ver a espuma, certo? Mas e a água que está dentro dela? Se tu pegar a bucha e espremê-la, uma certa quantidade de água que estava armazenada no espaço poroso dentro da bucha irá escorrer. De forma similar, pense na areia da praia, na faixa molhada. Você pode cavar um buraco ali e não ver uma poça de água. Não há caverna ali cheia de água, mas aquela areia está molhada, cheia de água entre os grãos. O petróleo está armazenado dentro das rochas de forma similar. Algumas dessas rochas foram inclusive formadas por grãos de areia muito similares àqueles na praia, que foram soterrados e pressionados por milhões de anos. Então, quando encontramos uma dessas rochas, tiramos o petróleo de dentro desse espaço poroso. Algumas vezes o óleo pode exudar, ou seja, sair sozinho da rocha, como se ela estivesse suando óleo. Você pode sentir o cheiro do petróleo quando segura uma rocha dessas na mão. Quando o petróleo exuda, ele pode vir à superfície, formando grandes poças ou molhando a areia. Essas foram as primeiras fontes de petróleo que o homem utilizou. Essa rocha é a rocha reservatório, ou seja, aquela rocha porosa que armazenou o petróleo. Neste caso, um arenito da formação Botucatu, na bacia do Paraná, encontrado no interior de São Paulo. É considerado um arenito betuminoso, tar sand em inglês, pois está todo molhado com um óleo muito viscoso e degradado, de difícil aproveitamento comercial. As rochas reservatórios são justamente arenitos ou calcários muito porosos, onde o petróleo fica armazenado. Mas o petróleo não foi originado ali. O petróleo foi inicialmente uma massa de matéria orgânica, mas não carcaças de animais, tampouco troncos de grandes árvores ou massas de folhas no chão de uma floresta. Essa grande massa de matéria orgânica era composta de micro-organismos, de zoo e fitoplâncton, em mares e lagos profundos. Essa massa enorme de matéria orgânica se acumulava na lama no fundo do mar ou de um lago, onde em alguns casos não havia oxigênio. Nessa condição, denominada de anóxica, as bactérias não podem decompor a matéria orgânica, que acabava sendo preservada. Em mares confinados e lagos profundos, por vezes não ocorre a circulação das águas
entre a superfície e o fundo, ocasionando a estratificação térmica das águas. Assim, as águas superficiais mais quentes e menos densas não afundam e se misturam com as águas mais frias e densas. Cientistas têm relatado eventos anóxicos de abrangência global, quando vastas porções oceânicas foram submetidas a condições de anoxia. Esses eventos estão intimamente ligados com a formação de grandes quantidades de petróleo. E assim, essa matéria orgânica ia sendo soterrada junto com lama no fundo desse mar ou lago profundo, por milhares e milhões de anos, com mais e mais sedimento sendo depositado acima, soterrando cada vez mais, até se formar uma rocha muito dura, com muita matéria orgânica. Essas rochas são folheiros, xistos, calcários e margas, rochas com alto teor de matéria orgânica. Essa rocha rica em matéria orgânica é a rocha geradora. Enquanto os folheiros são rochas formadas basicamente por argila e que, na medida que sofrem processos iniciais de metamorfismo, se transformam nos xistos, os calcários são rochas formadas por carbonatos de origem majoritariamente orgânica, com carapaças de micro-organismos. As margas são rochas mistas entre folheiro e calcário. As rochas geradoras são rochas cujos sedimentos foram depositados em ambiente de baixa energia, ou seja, sem a ação de ondas e correntes significativas, onde a matéria orgânica pôde se acumular no sedimento muito fino ao longo de um grande período de tempo. A matéria orgânica passa por transformações que destroem a maior parte das estruturas orgânicas originais, que eram lipídios, proteínas, carboidratos, e formam um material amorfo e insolúvel, denominado querogênio. O querogênio é classificado em 3 tipos, a depender da matéria orgânica que o originou e das razões hidrogênio-carbono e oxigênio-carbono. O querogênio do tipo 1 foi formado por algas planctônicas, acumuladas principalmente em ambiente lacustre. Esse tipo de querogênio tem uma razão hidrogênio-carbono muito alta e baixíssima razão oxigênio-carbono, com predominância de cadeias alifáticas e poucos núcleos aromáticos. Esse tipo de querogênio é o que possui maior potencial para gerar hidrocarbonetos líquidos, ou seja, petróleo. Já o querogênio do tipo 2 é originado a partir de plâncton marinho. Sua razão hidrogênio-carbono é média, com razão oxigênio-carbono também média, podendo gerar tanto petróleo quanto gás. Contém maior proporção de anéis naftênicos e aromáticos, além de funções oxigenadas. Por ter origem em um ambiente marinho, esse tipo de querogênio ocorre em amplas áreas. Por fim, o querogênio do tipo 3 é derivado de matéria orgânica vegetal, possui baixa razão hidrogênio-carbono e uma alta razão oxigênio-carbono, com predominância de anéis aromáticos e funções oxigenadas, com poucas cadeias alifáticas. Dá origem basicamente a gás e carvão. O ambiente de deposição é o deltaico, ou seja, o local onde os rios adentram o mar, trazendo sedimentos e restos orgânicos. A fase que transforma o sedimento em rocha é chamada diagênese, um processo no qual os sedimentos sofrem reajustes químicos e mecânicos, como dissolução de minerais, recristalização, cimentação e compactação. E é nesse momento que a matéria orgânica se transforma no querogênio. Nessa fase ocorre ainda a liberação de metano biogênico, originado pela ação de bactérias no sedimento, que degradam a matéria orgânica. Essa fase ocorre com temperaturas de até 65 graus Celsius. Mas o processo geológico não para e aquele sedimento que se tornou rocha continua a ser soterrado, com pressão e temperatura aumentando. Nesse momento é que ocorre a quebra química das moléculas do querogênio, agora sim, originando o petróleo, além de condensado e mais gás. Essa fase é chamada catagênese e ocorre até 165 graus Celsius. Para os geólogos de petróleo, essa fase é chamada de janela de óleo. Identificar quando ela ocorreu em uma bacia sedimentar é um dos passos fundamentais para caracterizar os campos de petróleo e possivelmente ajudar a encontrar novos prospectos. Na medida em que a rocha continua a ser soterrada, com pressão e temperatura crescentes
Ao longo de milhões de anos, a rocha entra então na fase da metagênese, até 210 graus Celsius, que é o último estágio da maturação térmica da matéria orgânica e transformação em hidrocarbonetos. Nessas temperaturas, o querogênio restante é destruído, liberando praticamente apenas gás seco, ou seja, metano, além de outros gases residuais como o dióxido de carbono e o ácido sulfídrico. Nessa fase, o petróleo começa a ser degradado e transformado em gás também. Entre a catagênese e a metagênese ocorre a janela de gás, quando é liberado inicialmente gás natural úmido com moléculas maiores como etano, propano e butano, além de condensado, e no final gás seco, praticamente apenas metano. Diferentemente do gás bioquímico gerado na diagênese, nesse momento é gerado gás termoquímico. Se a rocha for submetida a temperaturas superiores a 210 graus Celsius, como quando a rocha entra no estágio de metamorfismo, todo o hidrocarboneto é destruído, restando apenas dióxido de carbono e algum metano. Essa temperatura pode ser alcançada com soterramento contínuo da rocha a profundidades gigantescas ou quando ela entra em contato com magma, que acaba cozinhando o querogênio e o óleo além do ponto. Assim que o querogênio é transformado em petróleo e gás nos poros da rocha geradora, então ele precisa sair dali. A pressão expulsa os fluidos dos poros onde foram gerados. Assim ocorre a migração do hidrocarboneto. A migração primária ocorre dentro da rocha geradora. A partir do momento em que os fluidos saem da rocha geradora, inicia-se a migração secundária, quando irá percorrer os poros das camadas acima, indo em direção sempre às zonas de menor pressão. O petróleo chegaria à superfície e se perderia em exudações, se não fosse contido. O petróleo apenas irá se acumular na rocha reservatório se acima dela estiver outra rocha, mais rígida e muito menos porosa, a rocha selante, que vai impedir a continuação da migração. Essa outra rocha tem que envolver todo o reservatório de forma que não permita o escape de fluidos. Assim, além de ser uma rocha com baixíssima porosidade, como os folhilhos, calcários ou sal, para que os hidrocarbonetos não escapem pelos lados, as rochas precisam estar em uma conformação geométrica tal que se cria uma armadilha, a armadilha de petróleo. O petróleo fica preso nessa armadilha, da qual ele não consegue escapar e vai se acumulando cada vez mais. As armadilhas podem ser do tipo estratigráficas, quando apenas a própria estrutura sedimentar das rochas já é o suficiente para impedir a passagem dos fluidos. Podem ser do tipo estruturais, quando falhas geológicas cortam e deslocam blocos rochosos, colocando-os em posições diferentes das originais. Ou podem ser armadilhas mistas, que combinam os dois tipos anteriores. Já vimos que para existir um reservatório de petróleo, é preciso que uma quantidade muito grande de matéria orgânica tenha sido depositada no fundo de um mar ou lago, em uma rara condição chamada anoxia, que permite a preservação do material. Essa matéria orgânica tem que ter sido soterrada a uma temperatura e pressão tais que pudesse se transformar em querogênio e posteriormente em petróleo e gás, mas não ser submetida a uma temperatura maior, pois assim destruiria as moléculas de hidrocarboneto. Após a geração do petróleo, ocorreria a migração e ele teria que percorrer camadas rochosas até encontrar uma rocha porosa o suficiente para acumular grandes quantidades de hidrocarboneto, mas que também estivesse imediatamente abaixo de uma rocha de porosidade ínfima, em uma armadilha que impedisse que o petróleo continuasse a migrar e se perder na superfície. Mas acontece que toda essa sequência de eventos tem que ocorrer nessa exata ordem. Do contrário, nós nunca encontraríamos o reservatório de petróleo. Se houve acúmulo e soterramento de grande quantidade de matéria orgânica, mas muito tempo se passou e ela entrou na metagênese antes de migrar, todo o petróleo gerado foi degradado. Se houve a geração de petróleo e ele começou a migrar, porém nunca foi depositada a tempo a rocha selante, todo o petróleo pode ter sido exudado na superfície e foi destruído por bactérias antes que pudéssemos fazer uso do mesmo.
ou se nesse exato momento existe uma rocha reservatório, com uma excelente rocha selante sobre ela, e abaixo existe uma potente rocha geradora, muito rica em matéria orgânica, mas que ainda está apenas entrando na janela de óleo e começando a migrar o petróleo. Nós não estaremos aqui quando finalmente todo aquele petróleo for gerado e migrado até o reservatório. O tempo e a sincronicidade são fundamentais para a existência do sistema petrolífero. Todo campo de petróleo descoberto é uma raridade, uma exceção da natureza, uma sequência de acontecimentos que ocorreram na ordem certa e no tempo certo para que nós, hoje, pudéssemos descobrir e utilizar esse recurso. E não vai ficar uma caverna lá embaixo e nem causar terremotos. Pode mandar essa para o seu tio ou para sua mãe. Deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar do conteúdo e até a próxima.